Estamos aqui para apresentar mais um podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos sobre os principais destaques de matéria de capa e entrevista da edição impressa de maio e traz também colunistas, convidados e participações especiais. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente para assuntos urgentes, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Eu sou Thaís Santi e estou aqui com vocês, já iniciando este nosso primeiro bloco do podcast O Papel em Minutos, edição de maio, pela chamada da nossa reportagem de capa. No início de abril deste ano, a Arauco lançou a pedra fundamental do projeto Sucuriú em uma solenidade que marcou oficialmente o começo das obras da primeira fábrica de celulose da companhia no Brasil. Com capacidade produtiva anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose branqueada, o projeto Greenfield da Arauco, situado em Inocência, Mato Grosso do Sul, totaliza um investimento de 4,6 bilhões de dólares e tem startup previsto para o último trimestre de 2027. Presente na cerimônia, Carlos Altimiras, diretor-presidente da Arauco no Brasil, destaca-se como um dos porta-vozes participantes da reportagem de capa desta edição de maio da O Papel e detalhou durante as entrevistas para a repórter Caroline Martim como o projeto Sucuriú consolida a estratégia global da companhia no segmento de celulose. Hoje, Arauco é uma empresa global. Tá? Nós temos presença no Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, México ou nos Estados Unidos. E quando uno pensa, a razão que nós temos detrás disso é justamente conseguir fornecer com nosso produto para nosso cliente desde distintas fontes. Isso, sem dúvida, é flexibilidade e também é segurança do suministro do longo prazo, podendo muitas vezes evitar potenciais problemas ou contingências que você pode ter em algum dos países. Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa que acho que é muito importante, Arauco é hoje uma empresa que não só tem fibra curta, também tem fibra longa, também tem fibra marrom, tem fibra também flat, que é feita para fralda e outras aplicações, e nós também fazemos celulosa solúvel, que é justamente a matéria-prima para fazer roupa. Então, neste texto, com uma produção hoje de 5 milhões de toneladas por ano, os 3,5 milhões de celulose aqui no Brasil é uma forma de seguir tendo distintos tipos de fio e também seguir fazendo essa diversificação que, sem dúvida, conseguirá ou melhorará o posicionamento e fortaleza de Arauco no mundo, no negócio da celulose. Agradecemos ao executivo Carlos Altimiras pela presença em nosso O Papel em Minutos, edição de maio de 2025, e convidamos os ouvintes a conferir os demais detalhamentos sobre o projeto Sucuriú da Arauco em opapeldigital.org.br e também no portal newspulpaper.com, onde tem muito mais informações aguardando os acessos de vocês lá. E agora o assunto é o principal evento da ABTCP, o ABTCP 2025, 57º Congresso Internacional de Celulose e Papel, que traz como pauta central este ano as pessoas e os biocombustíveis, construindo o futuro sustentável da indústria de base florestal com energias renováveis. O evento, promovido pela BTCP entre os próximos dias 14 e 16 de outubro em São Paulo, no novo Hotel Center Norte, convida todos os elos da cadeia produtiva da indústria de árvores cultivadas para esmiuçar o amplo enfoque e fortalecer a competitividade do setor. E o nosso entrevistado da O Papel de Maio, edição impressa, que passa por aqui neste O Papel em Minutos rapidamente para falar sobre o setor e seu potencial na área de bioprodutos, biocombustíveis, entre outros, é Paulo Silveira, eleito presidente do Congresso ABTCP 2025 e atual diretor industrial da Regional Sul da Suzano. Falando de biocombustíveis, o setor ele tem, é, ele começou sendo reconhecido como setor de celulose e papel, mas ele tem evoluído muito em termos de, se a gente olha para a árvore e dá o passo para trás, nós estamos falando de derivados de produtos derivados da árvore. Eu uso também com alguma frequência a analogia de uma refinaria de petróleo.
Nós temos descoberto muitos e muitos novos produtos a partir desta base, e Ciclonam quer ser uma base renovável. Nós temos uma característica como setor que poucos negócios têm, de ser renovável. Então, essa descoberta de novos produtos a partir dessa base, ela tem não surpreendido, né? Mas ela tem trazido uma quantidade de evoluções tecnológicas muito grandes que tem permitido com que este assunto, que está totalmente alinhado com as questões de captura de carbono, estejam subpresentes. Houve uma boa discussão em relação ao quanto que a questão de formação de pessoas também merecia ser tratada neste congresso, visto que nós estamos muito próximos de um novo ciclo de investimentos, que não vai seguir um projeto só, que não vai seguir uma task force, que pode ser de 3 ou mais empresas, e que nós teremos uma demanda de formação maior do que a gente vinha tendo até então. Nossa, muito obrigada ao Paulo Silveira pela participação e convidamos os ouvintes à leitura da entrevista completa em opapeldigital.org.br e no newspulpaper.com, na qual ele conta um pouco sobre as passagens importantes da sua trajetória profissional, comenta sobre o vínculo associativo e antecipa mais informações a respeito do evento organizado anualmente pela BTCP. E vamos então fechando este primeiro bloco do nosso programa, que resume os conteúdos das edições da nossa O Papel, publicação que completou neste abril de 2025 seus 86 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. O segundo bloco do nosso podcast, a BTCP Revista O Papel em Minutos, é dedicado aos destaques de colunas e colunistas convidados para falar sobre temas de suas especialidades. E quem está aqui conosco este mês para abrir as participações é a colunista Lien Mendes, especialista em gestão de pessoas, mentora de líderes e consultora de desenvolvimento humano, certificada em liderança pela Ohio University. No Papel de Maio, coluna Carreiras e Oportunidades, assinada pela Lien, ela fala sobre segurança psicológica nos ambientes de trabalho. A nossa colunista intitula seu artigo sobre o tema com uma pergunta provocativa. Você tem coragem de liderar com segurança psicológica? Enquanto os ouvintes ficam refletindo neste momento sobre quais seriam suas respostas a esta pergunta, Thaís, vamos convidar a Lien para explicar um pouco sobre o que vem a ser esta tal segurança psicológica. Olá, Patrícia. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre segurança psicológica, né? Esse conceito que tem sido tão abordado. Do que se trata, né? Se a gente pudesse resumir segurança psicológica em uma frase, talvez seria a crença de que o ambiente ele é seguro para assumir riscos interpessoais, ou seja, né, as pessoas em um ambiente onde há segurança psicológica sentem-se livres para se expressar, para fazerem perguntas, levantar preocupações, propor ideias e talvez algo até mais desafiador, sabe, Patrícia, que é admitir erros sem medo de ser humilhadas, ignoradas, penalizadas, né? Então, existem várias pesquisas, como, por exemplo, o projeto Aristóteles, que foi feito com equipes do Google, que mostraram que a diferença entre uma equipe que tem desempenho consistentemente superior para outras equipes, né, mesmo quando os contextos são semelhantes, está no fato justamente dessas pessoas terem uma maior qualidade das interações dentro das equipes. Isso quer dizer que elas têm liberdade de se expressar e de admitir, né? Talvez eu não sei, de assumir um erro, de fazer perguntas até que parecem bobas, ou sugerir ideias que possam ser vistas ainda como imaturas, mas como promissoras, levantar preocupações, né? Inclusive sobre as decisões até mesmo dos seus líderes. Lien, e como você percebe que estão os ambientes nas empresas hoje em relação à segurança psicológica? Será que as organizações estão evoluindo neste sentido de oferecer isso aos seus colaboradores?
Sobre os ambientes, né, Patrícia, eu acho que é importante a gente trazer um contexto histórico e cultural, porque ele faz parte desse processo de desenvolvimento. Mas, de antemão, eu já te digo o seguinte: sim, nós estamos caminhando, né, mas ainda não o suficientemente favorável para a implantação plena desse conceito. E aqui cabe salientar que nós sempre cultivamos a cultura da perfeição, do controle, né? E uma prática muito comum dentro do ambiente corporativo era dizer que aqui a gente valoriza o aprendizado, que errar faz parte, mas que no fundo essa prática ainda pune quem é que falha. Então, o que, que acontece? Em contextos de muita pressão por resultados, de incertezas, de mudanças aceleradas, são contextos que são extremamente desafiadores para a implantação desse conceito de segurança psicológica e para a vivência dele, né? Mas o que, que eu percebo? Às vezes as pessoas confundem o conceito de segurança psicológica, porque não significa ausência de cobrança, nem permissividade, mas é sim, na verdade, Patrícia, a base para uma cultura de alta performance. Então, só existe inovação, só existe aprendizado, só existe colaboração e melhoria contínua se as pessoas se sentem livres para errar, né? Se sentem acolhidas para falar sobre seus erros, sobre refletir e aprender e evoluir junto com isso. Então, hoje, o que eu tenho observado é que as empresas estão sim se movendo nessa direção, algumas em passos mais largos e outras mais lentos, mas tem feito esse movimento de uma forma intencional, preparando uma liderança com práticas, com políticas também organizacionais coerentes para que esse ambiente ele se torne cada vez mais presente. Porque o grande problema quando eu não tenho segurança psicológica é o silêncio. O silêncio dentro das organizações é muito mais perigoso que o erro, porque quando as pessoas não falam, os problemas pequenos eles começam a se tornar grandes. Então as inovações elas não nascem e os aprendizados são perdidos. Então acontece que a gente acaba impactando, né, na continuidade do próprio negócio e no valor que todo esse capital humano e intelectual pode gerar para o mesmo. Por fim, Patrícia, eu quero dizer que a segurança psicológica não é algo que a gente cria de baixo para cima, sabe? Ela começa com a própria liderança. E talvez você, líder que esteja me ouvindo agora, esteja se perguntando o que eu posso fazer, né, para fomentar um ambiente onde haja maior segurança psicológica. E eu começo por te dizer, né, que um princípio fundamental é você, enquanto líder, também demonstrar vulnerabilidade, também demonstrar que erra, né? E agradecer às pessoas quando alguém aponta um risco, um problema, fomentar diálogos francos, ter conversas difíceis, sem julgamentos e, sobretudo, saber separar erro de negligência e fracasso de aprendizado. São duas coisas completamente distintas. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que é uma competência, a segurança psicológica, ela é uma competência organizacional e extremamente estratégica. Muito obrigada, Lien, querida, pelas reflexões trazidas em sua abordagem de um tema tão relevante que, neste momento, o mundo corporativo teve, esta última semana de maio, a implantação da NR1, norma que agora obriga empresas a identificarem e combaterem riscos psicossociais, como assédio moral, sobrecarga de trabalho e ambientes tóxicos, que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores. É isso aí, Patrícia, que o mundo corporativo mude no sentido de cada vez mais oferecer segurança psicológica aos seus colaboradores, pois a produtividade e a competitividade só têm a ganhar. E vamos em frente falar agora de um tema que foi motivo de comemoração neste mês de maio, que é a biodiversidade. Sim, Thaís. Conforme abre seu artigo na coluna IBA Indústria Brasileira de Árvores, o colunista Diego Camelo, maio é um mês simbólico para todos que atuam em defesa do meio ambiente, pois no dia 22 é celebrado o Dia Mundial da Biodiversidade.
Portanto, vamos convidar agora o Diego Camelo, que é coordenador de políticas florestais e sustentabilidade da IBA, para dar o seu recado aos ouvintes sobre o valor da biodiversidade no setor de árvores cultivadas. Olá, Patrícia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar do podcast Papel Minutos desse mês e uma grande satisfação contribuir, não é, com esse espaço em um momento tão especial. Como você bem falou, no dia 22 de maio celebramos o Dia Internacional da Biodiversidade. Celebramos então a vida no planeta, um patrimônio natural que o Brasil abriga com orgulho, sendo o país com a maior biodiversidade do mundo. E o setor brasileiro de árvores cultivadas tem desempenhado um papel ativo e consistente na conservação desse patrimônio. Já são mais de 8.000 espécies registradas nas áreas das empresas do setor, incluindo mais de 5.000 espécies de flora e 335 espécies ameaçadas de extinção, em diferentes biomas e regiões do país. As empresas associadas à IBA têm atuado com seriedade e compromisso, desenvolvendo iniciativas concretas que estão extremamente alinhadas com as 23 metas do novo Marco Global da Biodiversidade. Isso tudo, Patrícia e ouvintes, reforça que é possível sim produzir e conservar. O setor demonstra na prática que o desenvolvimento econômico pode e deve caminhar junto com a conservação ambiental. Agradeço a oportunidade, convido a todos os ouvintes a lerem, não é, a nossa coluna e seguimos juntos fortalecendo essa agenda tão especial para o futuro do nosso planeta. Nossos agradecimentos ao executivo Diego Camelo, da IBA, pela presença em nosso programa. E vamos chamar nosso último, mas não menos importante colunista, o professor da Unicamp, Mauro Berni, que assina a coluna Biomassa e Energia Renovável. Caras leitoras e caros leitores da revista O Papel, passando aqui para convidá-los para lerem nossa coluna intitulada Descarbonização e Análise de Ciclo de Vida. Neste mundo atual, todos sabemos que a questão das mudanças climáticas estão em todos os fóruns nacionais e internacionais, sendo discutido em todos os setores e passando pela indústria e nos transportes principalmente. A descarbonização busca substituir fontes de energia que emitem CO2 por alternativas renováveis e menos poluentes, inclusive incentivando a eficiência energética. Enquanto o ACV, ou Análise de Ciclo de Vida, avalia o impacto de um produto ou processo em todas as suas etapas, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Convido-os a todos, uma excelente leitura. Muito obrigado. Um grande abraço ao meu querido professor Mauro Berni pelo seu recado e convite aos ouvintes para a leitura do seu relevante artigo publicado nesta edição impressa da revista O Papel de maio, e encerramos assim este nosso segundo bloco do O Papel em Minutos. Entramos agora no terceiro bloco do nosso podcast O Papel em Minutos, com foco nos principais destaques do portal newspulpaper.com, coluna radar e reportagens. Também aproveitamos para fazer agradecimentos especiais aos nossos anunciantes e apresentar os detalhes da matéria de capa da próxima edição da revista O Papel, junho de 2025. Então vamos às notícias do nosso portal newspulpaper.com, Thaís, com destaque para 3 importantes eventos que estivemos presentes nesse mês de maio. O primeiro deles foi o Congresso Plantações Florestais, o qual tive o prazer de ministrar palestras sobre a comunicação do setor florestal e a evolução das publicações da BTCP, do impresso ao digital. Ao lado dos meus colegas de jornada, Cindy Correia, gerente de comunicação da Indústria Brasileira de Árvores IBA, Frederico Bastos, gerente de comunicação digital e mídias sociais da Bracel, e Paulo Cardoso, CEO do portal Mais Floresta. O conteúdo entregue por eles foi excelente e convidamos a todas, todos e todas à leitura dessa matéria que fala sobre como é importante buscar qualidade, credibilidade e alinhamento com os vários públicos. Acessem agora mesmo o site newspulpaper.com e confiram. É isso mesmo, Thaís. E outro destaque foi a cobertura da Bienal do Lixo, que debateu soluções sustentáveis para resíduos, incluindo um painel com representantes da Klabin e BM Irani. Além da matéria, confiram os links que levam para as entrevistas gravadas em nossas redes sociais. Está imperdível. Cobrimos também um evento da Suzano com jornalistas para discutir as perspectivas sobre o mercado de celulose. Um spoiler: estabilidade de preços. Acessem a reportagem e saibam mais sobre o assunto.
Em resumo, Thaís, temos muito conteúdo para todo o setor ficar bem informado. E vamos seguir agora, então, para os destaques da coluna Radar, aproveitando para homenagear a Veracel Celulose pelos seus 20 anos. Parabéns, Veracel e todo o time da empresa. Parabéns, Veracel. E também falamos na coluna Radar sobre o novo lançamento da Voit Paper, o Plate Protect, que é um sistema que protege os discos refinadores, além de um investimento da Trombini em uma nova fábrica para embalagens para frutas, verduras e legumes, e o anúncio de previsão de inauguração da nova fábrica da Melhoramentos para embalagens sustentáveis, prevista para junho. E muitas outras notícias estão lá. Então acessem já o papeldigital.org.br ou acessem o portal newspulpaper.com, onde também é possível ler todo o conteúdo da revista O Papel impressa. E seguimos agora para a reportagem Negócios e Mercado desta edição, onde falamos sobre a valorização de resíduos no setor de celulose e papel e uma inovação para complementar as tecnologias para a restauração florestal utilizando biocápsulas e drones. Quem conversou conosco para esta matéria sobre como aumentar a sustentabilidade do setor por meio dessas iniciativas e soluções foi Luiz Gustavo Alves, Key Account de celulose e papel da Ambipar. Ele detalhou as empresas atendidas, falou sobre os principais tipos de resíduos gerenciados e as tecnologias aplicadas na valorização desses materiais. A Ambipar ela tem uma atuação muito grande no setor de papel e celulose. Atualmente, nós atendemos as principais indústrias nesse segmento, como a Klabin, CMPC, Smurfit Westrock, Sylvamo e Bracell. A nossa atuação nessas indústrias ocorre principalmente nas fábricas, nas maiores delas, onde fazemos a gestão e a valorização de resíduos. Mas também estamos atuando com outras frentes, como economia circular e a gestão de águas e efluentes. As nossas operações, elas ocorrem no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia. E especificamente sobre restauração florestal, Gabriel Estevam Domingos, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do grupo, contou sobre como foi o desenvolvimento da inovação com as biocápsulas para restauração florestal e para quais áreas a tecnologia é mais indicada. Essa tecnologia ela se deu pela provocação do mercado, né? Clientes das indústrias farmacêuticas trouxeram esse desafio, que estavam buscando alternativas de melhorar seus índices de sustentabilidade, de reciclabilidade de resíduos. Nós identificamos ali o potencial que as cápsulas de colágeno vazia tinha, né? Suas propriedades fisicoquímicas no mesmo princípio do fármaco, de ele servir como uma cobertura protetiva e de fácil dispersão, dissociação, que serve como um bioestimulante para o conteúdo. E aí conseguimos plugar com uma tecnologia já existente, que é o EcoSolo, um condicionador de solos, um adubo orgânico feito com os resíduos de papel e celulose, como por exemplo o que foi citado aí, feito em parceria com a Klabin. Teve todo um processo de maturação, de teste, produção em escala, que se deu em torno de 1 ano. Depois nós tivemos que desenvolver também as peças de drone, embora seja muito usual um desenvolvimento amplo aí do mercado agro para drones, mas para a dispersão de sementes e armazenamento é um tanto escasso, então a gente teve que evoluir também. Em síntese, essa tecnologia ela acaba sendo muito propícia, em alguns casos, a fim de complementar, né, alguns processos de restauração convencional, com mudas, né, que é uma técnica muito nobre. Em alguns casos que você tem dificuldade de área, de segurança, né, áreas remotas, até mesmo de custo, de áreas que perderam sua cobertura vegetal por alguma ação antrópica, ela acabou performando muito bem, aliado ali toda uma técnica de monitoramento climático, né, de escolher as espécies mais propícias para esse tipo de restauração, ela acaba complementando o sistema convencional. Agradecemos a participação do Luiz Gustavo e do Gabriel em nosso podcast Papel em Minutos. No site da opapeldigital.org.br, vocês poderão conferir detalhes dessa reportagem para quem nunca recebe a edição impressa da revista. E agora é hora de um momento especial no nosso podcast. Vamos conhecer os anunciantes deste mês. E temos nesta edição, Thaís, as seguintes empresas: Eifre Brasil, Arauco, Senibra, Fimbol, PCF Maintenance, Peróxidos do Brasil, Siemens Energy Brasil, Spray Systems, Suzano, Valmet Celulose, Papel e Energia
Ivana Indústria. Agradecemos a cada uma das empresas que apoiam um trabalho jornalístico de credibilidade e contribuem para a sustentabilidade da nossa publicação impressa. E seguimos dando continuidade para uma parte esperada do programa, o anúncio da nossa próxima reportagem de capa, que ilustrará a edição de junho de 2025. E nesta próxima edição da O Papel falaremos sobre todos os detalhes da Smurfit Westrock, que elevará sua competitividade investindo 150 milhões de dólares em fábricas no Brasil. Todas as empresas que estão envolvidas nesse importante avanço em tecnologia, entrem em contato com o nosso time de relacionamento e aproveitem as oportunidades de mostrarem suas marcas para um público qualificado. Chegamos então ao final de mais uma edição recheada de conteúdo aqui no nosso podcast O Papel em Minutos. Aproveitem a leitura da revista em formatos impresso e digital e acessem também o nosso portal newspulpaper.com, que tem muito mais notícias lá além das publicadas na revista O Papel. Um grande abraço a todas, todas e todos e até o próximo programa.